e não é bem isso que nós estamos vivendo e nós estamos percebendo. Na verdade, o que nós percebemos é que não se houve reestatização das empresas privadas no governo do Fernando Henrique, não é isso? Se privatizou uma série de empresas, por exemplo, a Petrobras, o pré-sal, por exemplo, leilão de Libra, por exemplo, vários ataques, agora recente, às leis trabalhistas, por exemplo, o corte de verba na área da educação foi o mais gritante, 7 bilhões de reais, mais ou menos. Isso significa que universidades federais já estão sofrendo, na Paraíba, em Campina Grande, por exemplo, tem trabalhadores, que aí sem dúvida, os terceirizados, são os que já estão com salário atrasado. Você tem um corte na moradia, por exemplo, com cerca de 1,7 bilhões, por exemplo, e significa mais dificuldade da construção até do programa Minha Casa Minha Vida, que já se tinha uma série de críticas, mas é muito mais difícil você ter a construção já que está sendo cortado. Agora, isso foi, podemos dizer, que um segundo ataque ao povo, porque o primeiro, nesse ano que mal começou, foi ter colocado o Kassab no Ministério das Cidades, quando, por exemplo, você tem comprovado que é responsável direto por incendiar favelas em São Paulo para garantir a especulação imobiliária. E principalmente no período da Copa do Mundo, né, chamados megas eventos. Então, e aí nós podemos pensar o porquê desse tipo de ataque, o porquê desse tipo de ação por parte desse governo. Porque você tem uma prioridade no Brasil, não por parte do povo, né, mas por parte do governo, aonde é interessante manter 45% do orçamento que vá para a dívida. Se mantém os interesses dos bancos, das grandes empreiteiras, dos grandes latifundiários, como, por exemplo, a nova ministra da Agricultura. E aí você tem uma mulher responsável direto em escândalos de trabalho escravo e acordo direto com o agronegócio. Então, não é um governo que está indo para a esquerda, muito menos, não me surpreende esse tipo de postura. Você tem um governo indo mais para a direita, garantindo mais interesse, quer dizer, dos ricos e dos grandes empresários. No ano de 2015, existe uma previsão de ser mais de 48% que vá para a dívida pública o orçamento. Então, qual o lado, e aí assim, qual o papel nosso para esse período? Né? Eu, na época da campanha dos debates, teve um momento que a fala da Luciana Genro, que ela disse o seguinte: o PT não pode falar do PSDB, o que é como se fosse o sujo falando do mal lavado. Não pode se denunciar, fazer denúncias de corrupção, nem tão pouco de privatização, porque fez tanto quanto aquele outro governo. Para nós, qual a solução? Né? Quando o movimento popular, quando o movimento de moradia, nós temos a opção, há 16 anos, de manter firme a luta pela reforma urbana e a luta mais firme ainda em defesa do socialismo. O MLB, há 16 anos, tem isso como tarefa principal e dessa bandeira nós não abrimos mão. Então, portanto, se nós queremos e nós não concordamos mais com a realidade que nós estamos vivendo, nós, enquanto movimento popular, estamos chamando e nós estamos participando também desse processo de construção da unidade popular e que tem que dizer que é luta popular pelo socialismo. Porque a unidade popular você pode ir para o caminho da direita, como a direita vem fazendo campanha, quer dizer, cada vez mais atrasada
atrasada para o povo. Então, os movimentos de moradia, os movimentos populares de uma forma geral, devem resgatar suas bandeiras históricas e ir para as ruas e organizar a luta do povo, porque é disso que nós precisamos e é dessa forma que o nosso país vai avançar e não retroceder. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de dizer que em São Bernardo do Campo, a ocupação que nós realizamos, Devani José de Carvalho, em 2014, a ocupação que em 2003 foi realizada, Santo Dias, os companheiros do MST e do MTST, as ocupações que em Diadema nós realizamos, as ocupações que são realizadas pelos companheiros do MTST em São Paulo, no país inteiro, do MLB em São Paulo e no Brasil inteiro, são o caminho para poder dizer para o povo, para os estudantes, para os trabalhadores, que a luta nossa é única, porque os empresários, as grandes empreiteiras, por exemplo, os latifundiários estão unidos para nos derrotar. É isso que nós estamos vendo. São vários ataques e mais ataques ao povo constantemente. Porque do outro lado, o nosso país vai de fato para a barbárie. São situações cada vez mais tensas, precárias, que nós vimos. É só ligar a televisão, é só andar na rua, é só pegar um ônibus para você ver como é que está a nossa situação. Que nós queremos passar para todos vocês aqui, que o nosso caminho, companheiros e companheiras, é o caminho da luta. Que saibam que o que nós vamos fazer nesse ano de 2015 são mais ocupações. E por que as ocupações? E por que mais essas lutas? Porque a inflação aumentou, o preço dos aluguéis aumenta absurdamente, o salário mínimo não aumentou, não acompanhou essa inflação, e as pessoas, por exemplo, as famílias recentemente do Batistini, do bairro na qual eu estou saindo para poder me reunir com ele, nos reunir com eles, fazem ocupação em qualquer canto, são despejadas de forma absurda. Em São Bernardo, também governo do PT, você tem despejos, além de absurdos, violentos. Recentemente teve corte de verba na merenda, e aí ontem se teve luta no bairro Silvina, e nós da MLB estamos junto com aquelas mães, porque não tem dinheiro, a prefeitura cortou a verba da merenda, do uniforme daquelas crianças, e as mulheres dos bairros pobres estão organizadas, e nós da MLB estamos juntos para nos somar. Então esse é o caminho que nós estamos querendo dar, porque a UFPC também vai ter problemas. Assim como a UFRJ, assim como a UFMG, assim como todas as federais, por exemplo. E o caminho que nós temos que dar e ter é um só, é de construção de luta única, porque esse país ou vai para o caminho da barbárie, ou vai para o caminho da desgraça e benefício somente dos ricos, ou nós vamos ter uma luta popular, ocupações de reitoria, ocupações de moradia, greve dos trabalhadores, como teve recentemente na Volkswagen, por exemplo, e só não foram demitidos porque teve luta, teve greve daqueles trabalhadores, e a tendência para esse ano é ter mais demissões, a tendência para isso é ter mais despejos, porque as pessoas não têm onde morar, o aluguel está caríssimo. Então são mais e mais ataques contra o povo. Então o nosso sentimento, a nossa colocação aqui nesse debate é para dizer que o MLB segue firme, forte na luta, e que nós vamos realizar mais lutas. Nós não temos medo de ameaças, por exemplo, como vem acontecendo, vários ataques contra os direitos humanos. Nós temos um rapaz de 18 anos que não tinha por onde morar, a GCM, que não tem papel da PM, e em São Bernardo está se militarizando, bateu de forma absurda e está preso aqui em São Bernardo do Campo, e foi, porque é um governo, historicamente, de esquerda. O que nós estamos querendo
colocar é que não adianta apenas as reclamações, apenas constatar a realidade do fato. É necessário se organizar, seguir firme e forte na luta, porque não vai ter outro jeito. Ou nós nos unimos em prol dos nossos benefícios, nos organizamos, ou a tendência é piorar e os nossos direitos pouco a pouco estarem acabando. Então, muito obrigada pela atenção. De novo, o nosso movimento MLP agradece a participação nesse debate na